Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon e hoje eu vou falar sobre globalização e identidade a partir da obra do Stuart Hall. Stuart Hall foi um dos mais importantes teóricos da cultura no século XX, conhecido pela contribuição dele aos estudos culturais e às discussões sobre identidade, globalização e pós-modernidade. O Stuart Hall nasceu na Jamaica em 1932 e aí ele se mudou depois para o Reino Unido, onde ele desenvolveu grande parte da carreira acadêmica dele. Ele foi um dos fundadores dessa área que a gente chama hoje de estudos culturais, no Centro de Estudos Culturais Contemporâneos da Universidade de Birmingham, onde ele ajudou a consolidar o campo como uma área interdisciplinar que hoje é fundamental para a gente compreender a cultura na modernidade. Nas obras dele, ele vai discutir temas como identidade, mídia, hegemonia e representações culturais. Ele tem um pensamento que foi profundamente influenciado pelo marxismo, pelo pós-estruturalismo e também pelo pensamento do Gramsci. O livro dele que vai servir de base para minha reflexão aqui é um livro chamado A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, onde ele busca compreender as transformações na noção de identidade nesse mundo nosso que é cada vez mais influenciado por processos globais. O Stuart Hall investiga nesse livro como as mudanças econômicas, tecnológicas e sociais afetam as construções culturais identitárias, desafiando essa concepção fixa que a gente tem de o que é uma pessoa, do que é um sujeito, do que é uma identidade. Ele vai justamente argumentar, já adiantando, que essas identidades não são mais estáveis. No contexto desse livro dele, a globalização é abordada como um fenômeno complexo, que não pode ser reduzido só à ideia de homogeneização cultural. Pelo contrário, o Hall vai argumentar que a globalização intensifica tanto a interconexão quanto as tensões entre culturas. E aí ele vai argumentar isso em duas direções. De um lado, ele vai dizer que a globalização promove a difusão de modelos culturais dominantes, sobretudo esses modelos ocidentais e ligados ao capitalismo. Mas do outro lado, ele vai dizer também que existe uma intensificação de reações locais que reafirmam identidades específicas em resposta a essa influência global. O Stuart Hall vai argumentar também que a globalização está associada ao que ele chama de descentramento das identidades. Por que isso acontece? Porque se antes as culturas eram compreendidas de maneira essencialista, vinculadas a noções de territórios específicos ou ao próprio conceito de nação mesmo, como identidade de um povo, agora elas são atravessadas por fluxos de informação, por mercadorias, por migrações, que tornaram essas fronteiras menos nítidas. Porque tem pessoas, vamos pensar no Brasil, por exemplo, tem pessoas que nasceram no Brasil em todo lugar do mundo. E mesmo que essas pessoas estejam vivendo no Brasil, elas são influenciadas por elementos culturais que vêm do mundo todo, além, claro, das influências locais, de resistência da sua própria cultura. Então, esse processo ele vai desestabilizar essa concepção tradicional de pertencimento e vai dar origem a uma nova forma de identidade, que é uma identidade híbrida, que mistura as referências locais com as referências globais. Outro aspecto importante que é analisado pelo Stuart Hall é o impacto da globalização na produção cultural. Então, existe, obviamente, um domínio de indústrias culturais transnacionais, que é, por exemplo, o cinema de Hollywood. Ele está no mundo todo, ele chega no mundo todo. Então existe isso, como existe também as grandes corporações midiáticas, que vão contribuir para a disseminação de uma narrativa padronizada e que vem, muitas vezes, de um mesmo lugar. Só que ele vai observar que esse processo ele não é unilateral. As culturas locais, elas não apenas resistem, mas elas também reinterpretam e ressignificam esses produtos globais, criando formas culturais híbridas e inovadoras. Então, aquela comunidade que está sendo, digamos assim, massacrada com essa cultura que vem dos Estados Unidos, da Europa, ela recebe isso, mas ela reorganiza esse conhecimento, criando ela mesma a sua forma de expressar a cultura, usando esses elementos como influência. Então, para o Hall, a globalização ela não pode ser entendida só como um movimento uniforme de homogeneização cultural, mas é também um campo de disputa, de negociação. Se de um lado ela impõe padrões e valores dominantes, do outro ela permite o surgimento de novas identidades e expressões culturais. E nesse sentido, compreender a globalização significa reconhecer tanto seus efeitos de padronização, quanto a capacidade de estimular diversidades e transformações nas formas de ser e pertencer no mundo contemporâneo. Um exemplo claro desse processo pode ser visto no universo da música e das redes sociais.
Então, em plataformas como o TikTok, a gente vê artistas de diferentes partes do mundo compartilhando suas produções, tornando possível que estilos musicais locais alcancem um público global. Claro que é possível que você fale, mas essas pessoas estão em qualquer lugar do mundo utilizando um estilo que é muito próximo desse estilo pop, que é norte-americano e que vem desse estilo específico de criar e de trabalhar e de mostrar como a música é feita. Mas, ainda que seja isso, existe ali uma mistura de influências da música ocidental com elementos tradicionais daquele elemento local. Seja uma música que é feita no Brasil, na Coreia do Sul, em algum lugar da África, na Ásia, tudo bem, ela acaba no final das contas sendo parecida com essa cultura padronizada, mas como o Stuart Hall vai colocar, é um campo de disputa e de negociação, então esses elementos locais vão aparecer com essa roupagem global, digamos assim. E esse movimento vai demonstrar como a globalização ela não só espalha a cultura dominante, mas também possibilita novas formas híbridas de identidade e expressão. Então, é com esse mundo que a gente vai ter que conviver. Um mundo não só de uma recepção de uma única cultura que se espalha, mas de uma disputa pela forma de usar essa linguagem que é espalhada por meio da padronização da cultura no campo da globalização.